1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 23, diz o seguinte: que o próprio Deus de paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Que interessante, eu vou estar passando por aqui para deixar algumas reflexões e eu escolhi um tema muito interessante para hoje, que se chama espiritualidade cristã. Você sabia que Deus ele se interessa por você completamente, por inteiro? Deus deseja que a santificação seja uma marca na vida do cristão, tanto da mulher como do homem, do jovem, do adulto. E isso não acontece somente no seu espírito. Isso precisa acontecer no seu corpo, na sua alma e no seu espírito. A questão é, tudo que nós fazemos é no nosso corpo. Nós precisamos correr, é no nosso corpo. A gente precisa comer, a gente tem que usar o corpo. A gente precisa pensar, a gente precisa de um cérebro. Tudo que acontece também na nossa alma. A alma é como se fosse um interlocutor, né? Você precisa sentir, você precisa pensar, você precisa reagir. Isso passa pelo seu entendimento. A alma é o entendimento, mano. E o espírito é a nossa vida, é a nossa essência, é o que nos mantém vivo. Afinal de contas, nós não estamos ligados numa tomada. A vida, ela é algo espiritual e é o que nos coloca de pé. A Bíblia é clara, nós somos corpo, alma e espírito. Eu não vou entrar no mérito da questão de dizer, nós temos um corpo, possuímos uma alma, mas em essência nós somos espírito e etc. Não digo nem que está certo, nem que está errado. Essa é uma linha de pensamento. Simplesmente eu quero pensar numa coisa. Deus se interessa por cada um de nós de maneira inteira. O que acontece com o nosso corpo, o que acontece com a nossa alma, o que acontece com o nosso espírito é realmente do interesse de Deus que a santidade dele alcance as nossas vidas por completo. Como eu disse anteriormente, nós não podemos tirar o nosso corpo para viver. Se a gente elimina o corpo, a gente simplesmente perde a vida. Tudo que acontece tem que passar pela nossa alma. A nossa alma desligada das coisas, ela não interage e a gente simplesmente não vive. A gente precisa pensar, interagir, reagir, sentir, analisar. Enfim, a nossa alma é o entendimento, é o sentimento de todo o corpo. E o espírito é o que nos mantém de pé. E eu acredito que a grande contradição dessa coisa da espiritualidade cristã está na ideia de que as coisas espirituais acontecem somente dentro do nosso ritual religioso, ou que as coisas espirituais elas estão ligadas somente ao meu culto religioso ou à minha prática religiosa ou dentro de um espaço e de um tempo determinado. Eu já penso diferente. Eu acredito que a espiritualidade cristã ela é expressada nas coisas comuns do dia a dia. Eu acredito que o ser humano ele é tripartido, mas ele é integrado. Por exemplo, tomar um café da manhã, para mim, é algo extremamente espiritual. Como eu trato a minha esposa, como você, por exemplo, trata o seu cônjuge, como nós lidamos com os nossos filhos, como nós lidamos com os desafios do dia a dia, com os nossos amigos, como nós lidamos com as pressões do dia a dia, todas essas coisas vão expressar a qualidade da nossa espiritualidade cristã. Eu assisti um documentário tempos atrás que mostrava como que era, como que é a vida dos grandes monges, homens que se isolam completamente da civilização humana para buscarem um significado de vida, para buscarem um nível de espiritualidade diferenciado. E eles são considerados como assim, super, mega, hiper espirituais, mas eu acredito que existe uma grande contradição, porque eles se isolam da vida humana, porque eles se isolam das pessoas, porque eles isentam, eles tiram de fora a convivência e os relacionamentos humanos, e eu acredito que eles estão deixando de viver, eu lembro do que Jesus falou, uma coisa muito interessante, que ele disse que se o teu irmão, como é que era a passagem? Se você traz uma oferta ao altar e o teu irmão tem alguma coisa contra ti, aí ele recomenda, ele dá o conselho, deixa ali a tua oferta, corre lá primeiro, vai se reconciliar com o seu irmão, e depois você vem e cumpre o seu compromisso, o seu ritual religioso. De certa forma, o que Jesus está dizendo a espiritualidade cristã ela é muito mais expressada na qualidade dos nossos relacionamentos e do nosso convívio do que necessariamente na perfeição do nosso ritual religioso.
E eu acredito que o grande erro dos grandes monges e de muitos religiosos é achar que a gente cumprindo um ritual perfeitamente, aquilo vai expressar a perfeição das da nossa espiritualidade. Eu já penso completamente o contrário. Eu penso que é muito importante que a gente avalie a qualidade da nossa espiritualidade cristã nos relacionamentos, na convivência, no dia a dia, na rotina. Certa vez eu vi um vídeo de um pastor que diz sobre a espiritualidade cristã e ele diz que ter tempo com Deus é a coisa mais importante da espiritualidade cristã. Eu acredito dessa forma, eu creio assim também, só que o meu tempo com Deus, ele é muito importante, até porque se você observar nos evangelhos, Jesus tirava tempo a sós com o Pai, né? Noites em vigília, em oração, em jejuns. Mas Jesus subia os montes, Jesus se separava, tinha o seu tempo com Deus a sós, mas a espiritualidade de Jesus era provada quando ele descia dos montes, quando ele encontrava com as multidões, pregando o evangelho, curando as pessoas, suportando pressões, perseguições, dificuldades. Então a questão não é só o meu tempo com Deus, né? A questão não é só o quanto que eu tenho orado, o quanto que eu tenho jejuado, o quanto que eu tenho lido a Bíblia. A questão é como que isso tem refletido na minha vida, quão positivamente essas coisas têm repercutido no meu dia a dia, na minha convivência. Porque você sabe, é muito mais fácil a gente se ater a um perfeccionismo, a uma prática que nos leve a uma ideia de perfeccionismo, do que a gente ir achar que a nossa espiritualidade está ligada a isso, do que querer provar nossa espiritualidade nos relacionamentos. Porque os relacionamentos, eles provam as nossas fragilidades, os nossos erros, as nossas imperfeições. E é ali nos relacionamentos e na convivência, na rotina do dia a dia, que nós precisamos ter temperança, moderação, que nós precisamos muitas vezes perdoar. É no dia a dia em que a gente esbarra, em que a gente é ferido, que a gente precisa liberar perdão. E realmente a espiritualidade ela é expressada nesse contexto. E eu queria pensar aqui com você o que diz lá em Romanos capítulo 12, nos primeiros versículos. O apóstolo Paulo fala o seguinte: irmãos, eu rogo, né, pelas misericórdias de Deus, que vocês possam apresentar os corpos de vocês ou a vida de vocês como sacrifício vivo diante de Deus, porque esse é o vosso culto racional. No Antigo Testamento, os sacrifícios era apresentar um animal imolado, morto. Mas para o cristão, o sacrifício ele é vivo, ele é completo. Então eu acredito que um dos grandes equívocos da espiritualidade cristã é a gente achar que o nosso culto ele é apenas uma parte da nossa vida, quando deveria ser a nossa vida por completa, um sacrifício vivo. É viver no dia a dia aquilo que Deus tem feito por nós, viver no dia a dia aquilo que Jesus está fazendo por nós, amando, perdoando e expressando as verdades do Evangelho. Pense nisso. Eu espero que você possa me ajudar se inscrevendo no canal, compartilhando esse vídeo, e a gente vai estar fazendo uma série de outras reflexões e você é o meu convidado. Um abraço e até a próxima.